Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Vamos começar com a nossa correção de fichas, tá certo? Ainda sobre o conteúdo sobre solo, tá bom? Vamos lá? O solo. Leia o trecho do poema a seguir, depois associe cada verso com um uso do solo. Então vamos ler esse poemazinho, né? O Cântico da Terra. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à sua casa. Sou a telha da coberta do teu lar. A mina constante do seu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Então, cada trechozinho aí, né? E cada verso nós vamos fazer a associação, tá bom? Eu sou a fonte original de toda a vida, é o primeiro verso, né? Então está relacionado ao quê? Ao local para o cultivo de alimentos. Vamos para o segundo verso. Sou o chão que se prende à tua casa. Está relacionado à base para a construção das nossas casas. Sou a telha da coberta de teu lar. Então, está relacionado à matéria-prima para a fabricação das telhas. Outro verso, a mina constante de teu poço. Está relacionado ao local onde água, né, subterrânea pode ser encontrada. Sou a espiga generosa de teu gado. Está relacionada aí com a fonte de alimento para os animais. E certeza tranquila ao seu esforço. Está relacionado ao local para enterrar seres humanos que já faleceram. Então aí, gente, nós fizemos, né, a associação do trecho do poema, né, com o seu respectivo significado aí cada um. Bom, vamos agora para a segunda questão. Pesquise em jornais e revistas uma imagem que representa um dos usos do solo mencionado no poema. Cole a imagem no espaço a seguir. Então, né, espero que vocês tenham conseguido essa imagem, tá bom? E tenham feito aí a colagem, tá certo? Então, é uma resposta bem pessoal aí. Vamos passar para a terceira. Nós temos aí, gente, a composição do solo, né? Como o solo se forma, formação do solo. Então, representa as etapas dessa formação do solo e em seguida nós vamos fazer essa associação, né? Então, primeira etapa é essa etapa aqui, onde a ação do sol, das chuvas, dos ventos e dos seres vivos fragmentam a rocha. Então, é a primeira etapa, tá? A segunda etapa, as plantas começam a crescer, tá bom? Quebrando aí cada vez mais os fragmentos de rochas para a formação do solo. E por último, com mais nutrientes, as plantas maiores se desenvolvem sobre o solo. Então é a nossa terceira, vamos supor que seja a terceira etapa, tá bom? Primeira, segunda e terceira etapa. Está aí a relação, né? A associação aí de cada imagem à sua etapa, tá bom? Vamos para a ficha seguinte. Também sobre o solo, tá bom? Observe as imagens e complete os quadros a seguir com as informações sobre o tipo de solo. Então, e a passagem da água, se ela é lenta, se é intermediária ou se é rápida. Nós estamos vendo uma imagem aí de um tipo de solo arenoso. Porém, o solo arenoso, a passagem de água pelo solo, ela é bem mais rápida. O segundo tipo de solo, né? Vocês estão vendo a água bem encharcada aqui, né? Não penetrou no solo, porém é um solo argiloso. Dificulta aí a passagem da água. Passagem da água pelo solo é intermediária, é rápida ou lenta? É lenta, né? Nem é intermediária, nem é rápida. É lenta demais. Vamos aí estar fazendo mais um outro tipo de solo. Esse tipo de solo aí é umífero, né? Olha aqui, ó. Dá pra gente perceber. Umífero. Como esse tipo de solo tem a passagem de água rápida, intermediária ou é lenta? Intermediária.
certo? Olha aí. Dessa forma é bem fácil da gente estar identificando aí cada tipo de solo, né? Segunda questão, leia o trecho a seguir, depois responda ao que se pede. Em que você pensa quando ouve a palavra deserto? Nas vastas extensões em que há somente areia formando dunas, que se espraiam como ondas no horizonte? Em um céu claro, azul e sem nuvens? Na ausência de metrópoles, cidades? Na ausência quase total de plantas e de árvores? Bem, essa é uma boa descrição de alguns desertos, mas não de todos. É muito raro encontrarmos dunas, grandes montanhas de areia formadas pelo vento. De modo geral, a superfície do deserto constitui-se de um solo duro e compactado. Uma característica comum a todos os desertos é que são áridos, isto é, quentes e secos. Por ser difícil a vida no deserto, as plantas e os animais que nele conseguem sobreviver e até mesmo vicejar, desenvolvem características especiais. Então, gente, esse texto fala o quê? Como é lá no deserto, né? A formação lá do tipo de solo, né? É um deserto que são áridos, quentes e secos. Então, de acordo com o texto, que tipo de solo podemos encontrar no deserto? Um solo arenoso, né? Um solo também duro e compactado. Compactado. De acordo com o texto, né? Então, pesquise e escreva a seguir quais adaptações as plantas e os animais precisam ter para sobreviver no deserto. Então, as plantas armazenam água e apresentam folhas reduzidas em espinhos para evitar a perda de água. Muitos animais também apresentam estruturas para armazenar água ou para evitar a perda dela, tá certo? Essa questão aqui, vocês, vão pesquisar, mas de acordo com as informações aqui da Tia Edilândia, tá certo? Você pode dar uma pausazinha no vídeo e escrever, né, o que a professora acabou de falar. Ou então você pesquisar mesmo, tá? Você pesquisar e escreva a sua resposta, tá bom? Porém, se não conseguir, você observa aí a fala da professora, né? E escreve aí a sua observação. Pronto. C. Considerando as informações do texto, desenhe um deserto. Olha aí, que interessante. Vocês vão desenhar, né? Ou já desenharam, como a tia Edilane está só fazendo a correção, tá bom? Então, gente, nós também vamos agora entrar lá na correção da nossa página do livro 143, tá bom? Correção de fichas, a gente já terminou, vamos lá para o nosso livro. Lembram da aula passada? Algumas crianças me fizeram essa experiência, gente. Me mandaram fotos, me mandaram vídeos, tá bem? Então, a tia Edilândia vai fazer essa correção aí dessa experiência. Tá legal? Página 143. Nós temos aí um giz, né? Quais são os materiais necessários? Giz de cera, né? Perdão, gente, não é giz de cera. Tia Edilândia confundiu, é giz de lousa, tá? É um ralador e um prato. Porém, né, vamos usar o ralador para ralar o giz sobre o prato. Depois dessas experiências aí, nós vamos responder. Como o giz ficou depois de passar pelo ralador? Certo? Represente por meio de um desenho. Como o giz era antes, o giz, né? E depois que passou pelo ralador, né? Você ralou o giz lá no ralador, e o giz, ele virou o quê? Um pozinho, né? Ó. O giz acabou virando o quê? Um pó. Então, você vai fazer, né, esse desenho. O giz foi ralado no ralador, né? E ele ficou somente um pozinho.
O giz inteiro pode ser comparado à rocha ou ao solo. E o giz em pó? Então, o giz, né, da forma que ele está aqui, né, o giz inteiro é comparado à rocha, tá certo? O giz inteiro é comparado com a rocha. E o giz em pó é comparado, certo? Com o solo. Ok. Então, é comparado à rocha e depois dele, né, passado aí no ralador, é comparado ao solo, né? Certo, gente? Será que o giz inteiro é comparado à rocha e o giz em pó é comparado com o solo? Ok, correção aí da página 143, tá, gente? Vamos lá para a opção seguinte, tá? No ambiente, quais fatores resgatam a rocha? Resgatam não, desgastam, tá, gente? No ambiente, quais fatores desgastam a rocha? Assim como o ralador desgastou o giz. Então, a gente sabe que o sol, a chuva, o vento, né? Eles são fatores que podem estar aí desgastando a rocha. A mudança de temperatura. A mudança de temperatura. Certo? Alguns dos fatores que fazem com que desgastam a rocha. Vamos lá, mais adiante. Mais adiante nós temos aí os tipos de solo que a tia Edilândia já leu e já explicou para vocês, né? Que é o solo arenoso, né? O solo poroso, permeável, não foi assim? Que é o argiloso, umífero, né? Ó, o argiloso, umífero, que contém humus. E agora nós vamos para a página, gente. Lá na páginazinha 147. Vamos lá? Ok. 147. Na 147, fala sobre seres vivos que habitam o solo. Tá bom? Seres vivos que habitam o solo. Muitos seres vivos dependem direto ou indiretamente do solo. Um exemplo são as plantas, ó, que geralmente vivem fixas ao solo por meio de raízes e retiram dela parte dos nutrientes que elas precisam para sobreviver, tá certo? Então o solo, que é a terra, que é o chão onde a gente pisa, é importantíssimo para o crescimento aí das plantas, né? Através das raízes, ela tira, né, o sustento para o seu crescimento, né? Os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, muitos animais também dependem diretamente do solo e se abrigam nele. Exemplos mais conhecidos são as formigas, as minhocas, também tem aqui, ó, as toupeiras, que necessitam do solo aí para estar sobrevivendo, né? As formigas utilizam o solo para construírem seus ninhos, né? E as minhocas vivem no solo também. As toupeiras são pequenos mamíferos adaptados a viver no subsolo, onde cavam túneis. Bem interessante, né? Olha aí a criança aí tirando aí um alimento aí, ó. Segurando um alimento. Esse alimento é bem conhecido. Os seres que vivem ou ao menos passam pelo solo ajudam a mantê-lo saudável, pois ao se movimentarem deslocam porções do fundo do solo para a superfície e da superfície para o fundo. Isso é importante para que o solo fique mais fofo e tenha espaço para que o ar e a água
se distribuam entre os grãos que o formam. Além disso, muitos seres liberam fezes no solo que se misturam com ele, deixando mais fértil, né? Que é o caso de quem? Né? Das minhocas, consequentemente também melhor para o desenvolvimento das plantas. Os seres humanos constroem suas moradias sobre o solo e retiram dele parte da sua alimentação, né? A gente constrói nossa casinha lá, a gente usa a terra, o solo para plantar, né? Fazer nossas plantações e depois a nossa colheita, certo? Então, embora seja possível observar muitos seres que vivem no solo, a maioria dos seres vivos que tem o solo como abrigo é microscópica, que nem esses aqui, ó, certo? O vírus, as bactérias, os fungos, tá certo? Então, esses organismos aí só podem ser vistos com microscópios, né? Que eles também podem ser encontrados no solo. Aqui é uma proposta de atividades, tá bom? Que tal conhecer alguns seres que vivem no solo? Primeiro, escolha um local. Aí estou na página 149. Primeiro, escolha um local para realizar a atividade. Pode ser o jardim da sua casa, da casa de um vizinho. Se não for na sua casa, peça ao dono do local autorização para observar os seres que vivem nesse solo. Então, siga esses procedimentos. Recorte a ficha da página 27 do material de apoio. Observe se há plantas no solo. Caso haja, faça um desenho dessas plantas na ficha, tá? Ficha do material de apoio, página 27. Há animais próximos a plantas? Represente por meio de desenho. Remexa um pouco de solo com a ajuda de uma pá de jardinagem ou de um palito de sorvete. Cuidado para não estragar o solo. Você conseguiu encontrar algum ser vivo? Se sim, faça um desenho dele. Então, gente, é só questão aí de observação que nessas crianças estão fazendo e depois passar para a ficha, ficha 27 do material de apoio através de desenho, tá legal? Isso aí é uma proposta de atividade. Mão na massa, vamos analisar as imagens e escrever como o solo está sendo usado em cada uma das situações apresentadas. Muito fácil, gente, olha. O solo aqui na primeira imagem. Imagem A. O solo está sendo representado aí para quê, gente? Então, está sendo usado para construir casas, construção de casas, prédios, né? Que mais? Ruas. Colocar aqui etc, porque você pode observar mais coisas além da tia Edilândia colocar, tá bom? Imagem B. Para que o solo está sendo utilizado aí? O que é que vocês acham? Está sendo usado para a agricultura. Está sendo usado para a agricultura. Certo? Então, opção A e opção B, né? Duas imagens diferentes, mas os solos aí, ó, estão sendo utilizados de alguma forma. Primeira imagem para construções e a segunda imagem para ser utilizada aí a agricultura. Bom? Na questão 2, preencha os espaços das frases a seguir, utilizando as palavras escritas no cartaz. Quais são essas palavras? Argiloso, arenoso, umífero, minhocas e rochas. Então, o solo é formado por meio do desgaste de quê? Vamos utilizar essas palavras aí adequadamente, tá bom? Arenoso, que sofrem a ação de fatores ambientais e de seres... Não, gente, tia Edilândia confundiu, tá? Não é arenoso, tá? Eu vou ler novamente. O solo é formado por meio do desgaste de rochas, né? Tia Edilândia vai utilizar essa palavrinha aqui, ó, tá? Rochas, que sofrem a ação de fatores ambientais e de seres vivos.
D, o solo arenoso. Agora sim, tia Edilândia, que é o arenoso? Permite a passagem rápida de água entre os grãos que o formam. C, o solo argiloso. Fica facilmente encharcado, pois seus grãos são muito unidos. D, o solo umífero mantém ar, água e nutrientes nas quantidades ideais para que as plantas se desenvolvam. E por último, nós temos uma outra opçãozinha aqui embaixo, tá? Uma outra opçãozinha embaixo, que é a E. No solo existem muitos seres vivos, como as minhocas. Olha aí, tá? Não esquecer que também as minhocas, né, ela é importante também para a terra, tá bom? Vamos ver um pouquinho aí sobre a agricultura, gente. Tia Edilândia, a aula está extensa, mas é assim mesmo, tá, pessoal? Com paciência a gente chega lá. Vamos ver um pouquinho o que fala aí da agricultura, que também tem a ver com o nosso solo, né? A gente precisa, né, do solo para desenvolver aí essa atividade da agricultura, não é assim? A agricultura é uma atividade econômica que envolve o cultivo de plantas de interesse humano, pois essas plantas cultivadas podem servir de alimento ou de matéria-prima para a produção de quê? De roupas, de bebidas, combustíveis, entre outros produtos, né? Então, vale ressaltar que o que nós consumimos, né? Principalmente a nossa alimentação vem da onde? Da agricultura. Você se lembra do nome de alguma planta que pode ser usada como alimento ou matéria-prima de outros produtos? Olha aí, o que é que as crianças estão fazendo? Comendo o quê? Milho, né? O milho é um produto agrícola usado na alimentação, né? Através dele nós podemos fazer outros produtos, né? O algodão também é usado como matéria-prima na produção de roupas. Temos também aqui, ó, a planta do guaraná, usada na produção de energéticos, de refrigerantes. E também aqui a cana-de-açúcar, que é usada na produção de etanol, um tipo de combustível, tá? Para que as plantas de interesse agrícola cresçam saudáveis e se desenvolvam bem, elas devem ser cultivadas em solos férteis que apresentem os componentes necessários ao crescimento. Conforme a agricultura foi se desenvolvendo na sociedade humana, novas técnicas de cultivo de plantas e de tratamento do solo também foram desenvolvidas, tá? Vamos conhecer algumas técnicas de preparo para o solo na agricultura. Então, para isso, gente, a gente tem a adubação, tá certo? A adubação, quando faltam nutrientes no solo, é necessário fazer a adubação. Essa é uma técnica utilizada para desenvolver ao solo os nutrientes retirados pelas plantas durante o crescimento. Então, os adubos podem ser fabricados com restos de plantas e de animais, que é o adubo orgânico, e por meio da extração mineral, que é o adubo inorgânico. Tá bom? Daí nós temos aí um fazendeiro usando um adubo orgânico e um fazendeiro usando um adubo inorgânico. Tá bom? Tem aqui para você saber mais, você vai fazer uma leiturazinha para o saber mais. E nós temos também aqui, ó. Você já pensou em fabricar adubo para colocar em sua horta ou em seu jardim? Será que isso é possível? Sim, é possível. Há um tipo de adubo orgânico produzido por meio de uma técnica chamada de compostagem. Nesse processo, restos de animais, folhas, estrume, são transformados em composto, um material que pode ser misturado ao solo e servir de adubo. A compostagem é benéfica ao ambiente, pois reduz o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e lixões, além de permitir que esses resíduos sejam reaproveitados para outra finalidade. Tá certo, gente? Então, a tia Edilândia vai terminando a aula por aqui, tá certo? Porém, vou deixar para vocês desenvolverem uma atividade bem interessante relacionada a isso aí, tá bom?
queria também que vocês fizessem uma leitura da página 154 para poder estar resolvendo também, tá bom? Tia Edilonde, a aula hoje foi extensa, mas, gente, é necessário, tá bom? Pois as nossas atividades, o nosso livro 4 já está se encerrando, tá? E a Tia Edilonde vai deixar para vocês lerem também a página 154, que é essa aqui, para ajudar aí na leitura, tá bom? E na resolução das atividades. Tá ok, gente? Tchau. E até a próxima aula com as correções, tá? Tchau.